Olá, sejam bem-vindos a mais um CapilhaCast. Eu sou a doutora Cíntia Petiti, tricologista, médica especialista em medicina capilar e dermatologia. E hoje nós estamos aqui com um assunto muito atual e polêmico com o meu parceiro, o Dr. Ricardo Petiti, especialista em emagrecimento saudável e medicina esportiva. E também nosso convidado especial, o Luiz Carlos, nutricionista, preparador físico, já foi nosso parceiro lá no Espaço Petiti e logo também mais um colega aí, médico, está cursando medicina. Isso aí. Muito obrigada, viu, Luiz, por estar aqui com a gente. E vamos lá, né, doutor? Vamos lá. Eu falo que eu e o Ricardo, a gente trabalha muito junto e o que mais a gente vem escutando é: doutor, meu cabelo está caindo pós as canetas emagrecedoras. E aí, é verdade? É real? Me conta, o que você está vendo aí quando você me cutuca lá no consultório? Fala pra mim. Então, a gente tem uma relação muito boa, porque ela me dá um suporte muito bom, né, na questão do cabelo, da queda de cabelo. O que eu vejo é que há sim uma queda de cabelo um pouco mais acentuada, mas em casos de pacientes que têm uma perda de peso muito rápida ou pacientes que não fazem um acompanhamento nutricional. Eles tomam simplesmente a caneta, o Mounjaro, ou a tirzepatida, o que seja, e não cuidam da alimentação, restringem proteínas, né? E aí você tem uma deficiência desses minerais, dessas vitaminas, e isso aumenta a queda de cabelo. Não sei o que você vê lá no seu consultório, essa questão alimentar, eu acho que você deve ter muito isso lá também, né? Sim, sem dúvidas. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Satisfação de estar aqui. A gente teve um início, né? Quando eu formei, tive a oportunidade, né? E eles abriram portas aí para mim. Foi o primeiro consultório que eu tive, então é uma satisfação enorme estar aqui, né? E do ponto de vista, né, em relação ao Mounjaro, do tratamento de emagrecimento em si, depois do Mounjaro, eu tive muito mais paciente nesse tipo de episódio, onde as pessoas param de emagrecer porque elas não comem, né? E aí eu acho que está muito relacionado essa questão aí que nós estamos falando da deficiência de vitamina, queda de cabelo, né, unha quebradiça, né? Então isso aí também é muito importante. E o fato de não comer acaba restringindo também as vitaminas e minerais, é um excesso, um efeito dominó ali, né? O que eu também explico muito para o meu paciente, e o Ricardo também pode até concordar e fazer esse jogo aí de realmente para explicar para o paciente, é que assim, gente, eu falo que cabelo, ele é o primeiro que sente quando o 360 do nosso corpo não está bem. E quando a gente começa a ter esse emagrecimento intenso, há uma resposta inflamatória. Por mais que a gente também sabe que a obesidade é um padrão que gera uma inflamação muito grande no nosso corpo, também emagrecer rápido faz uma reação inflamatória. É como se o nosso corpo ele entendesse que estivesse algo errado. Então, por isso, a importância do acompanhamento, que eu falo isso lá no consultório, tanto do endocrinologista como do nutricionista. Porque também cabelo, eu falo que é queratina, e queratina vem da proteína. Então, se restringe muito, como eles mesmos falaram, que a gente diminui a vontade de comer, diminui a vontade da ingesta de proteína. Mas voltando para a inflamação, quando algo diferente acontece no nosso corpo, o nosso cabelo reage, como eu sempre falo aqui, né, nos podcasts, que toda alopécia tem um padrão inflamatório. Seja essa alopécia cicatricial ou não, em algum local do folículo piloso vai ocorrer uma inflamação. Então, se está acontecendo esse estresse inflamatório do corpo, seja por algum momento, porque a obesidade também é uma doença, seja esse momento bom para esse paciente estar perdendo peso, ele também tem que, eu falo que é uma bandeja e a gente tentando equilibrar ali tudo, né? Então a gente precisa melhorar a nossa saúde como um todo e às vezes aí entra
fala pra mim, as pessoas às vezes que, vou fazer por minha conta, ou a receita de bolo que copia de um e faz de outro. Fala muito da experiência, como é que é? Essa questão é uma questão muito interessante. Eu tenho recebido muitos pacientes no consultório que começaram a usar a tirzepatide, o Mounjaro, de forma aleatória, sem um acompanhamento, sem olhar as vitaminas, cuidar da parte hormonal, cuidar da alimentação. E isso eu tenho visto que além do cabelo, que eles chegam realmente com quedas importantes de cabelo, eles chegam com muita flacidez, com muita perda de massa muscular. Eu recebi um paciente há pouco tempo que ela estava desidratada, ela não comia, ela usava uma dose além do recomendado, ela estava com a pressão baixa e ela não tinha cabelo mais, ela perdeu muito cabelo, até eu encaminhei para você. Foi mesmo. Então o que a gente tem visto é isso, acha que somente a caneta vai resolver o problema deles, isso não é verdade, precisa ter acompanhamento nutricional, olhar a questão proteica, olhar vitaminas, olhar os hormônios, tratar a parte intestinal, que é fundamental na questão da absorção dos macronutrientes. Então é um conjunto que faz um bom resultado. Somente tomar a medicação não funciona. É aí que eu também, às vezes, encaminho e falo, dá um toque lá pro Luiz e tudo, pro Ricardo, mas porque é um cardápio bem feito, né? Uma orientação para quem está fazendo uso dessa medicação e, às vezes, por escrito ali mesmo, né? Receitado, é imprescindível, né, Luiz? Mais importante do que a pessoa vai comer na dieta é a adesão. Então, o nutricionista, ele tem que entender o estilo de vida da pessoa, ele tem que entender as dificuldades, entender o metabolismo, né? E trazer uma dieta aplicável, né? Então, nutrir com estratégia é fazer com que a pessoa tenha uma adesão, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela tem uma rotina de trabalho intensa, né? E tem dificuldade de ter várias refeições no dia. E aí não faz sentido nenhum ter uma dieta de 8 refeições. Às vezes a pessoa come 4 refeições no dia, mas ela consegue a ingestão calórica, a qualidade proteica, né? É o que eu falo, né? Sempre é um tripé, né? A questão da alimentação, a parte hormonal, a parte da atividade física, e a parte hormonal também tem muito a ver com a parte das vitaminas, da queda de cabelo, tudo mais, porque na verdade é tudo isso, a queda de cabelo é tudo a consequência desses maus hábitos, né? Então, você ter uma qualidade nutricional, uma ingestão de proteína às vezes, e o que acontece muito também, paciente que tem dificuldade de ter uma alimentação sólida mesmo, por conta, às vezes, da dosagem do Mounjaro, que pode ser que naquele momento ele esteja um pouco mais alto, trazer calorias escondidas, né? Uma vitamina, uma suplementação whey ajuda muito nisso aí, colocar banana batido ali com aveia em si, calorias escondidas. Então traz uma estratégia nutricional para a pessoa conseguir ingerir as quantidades calóricas necessárias. Porque o maior problema é quando a pessoa não ingere as calorias necessárias, o metabolismo trava, né? Nosso corpo precisa de gasolina. E se o carro não tem gasolina, ele para. E o metabolismo é a mesma coisa. E o maior erro de quem usa o Mounjaro é parar de comer. Por isso que às vezes até estaciona no peso. Total. Eu falo assim, gente, às vezes a gente coloca uma medicação como um vilão, né? Mas, na verdade, ele não é um vilão. Ele veio realmente mais como uma arma contra essa doença que é a obesidade. Mas a gente sabe que tudo, né, eu acho que vocês podem concordar comigo, tudo às vezes foge um pouco do controle. As pessoas perdem a noção mesmo, né? E aí, por isso que a gente precisa, como profissional, tentar organizar e trazer informação. Sem dúvidas. Justamente para esses pacientes entenderem que a medicação não é um vilão, e sim, às vezes, a forma que é usada que faz todo esse estrago, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo. Pelo contrário, essa medicação ela é muito efetiva. Se bem usada, que nem nós falamos, com acompanhamento, com
estratégias nutricionais, com doses progressivas, cuidando da parte muscular, das vitaminas, ela é muito efetiva. Eu falo que depois dessa medicação, o processo de emagrecimento ficou mais fácil, pelo menos para mim, para minha parte, ficou mais fácil. O paciente tem mais adesão. Essa medicação específica, que é a tirzepatida, ela tem todos os mecanismos das outras medicações, e ela tem um mecanismo a mais, que ela age na célula de gordura, então ela tem uma quebra realmente de gordura. Isso facilita muito a vida dos pacientes. Então, é o que a Cíntia falou. Se bem usada, o resultado é muito bom, ela é realmente efetiva, mas se mal usada, como qualquer outro medicamento, não vai ser efetivo, vão ter consequências. Complementando, você tinha falado, eu vejo às vezes muito nutricionista indo contra o medicamento. E eu acredito que ele veio para contribuir. A gente precisa aprender a trabalhar com o medicamento. O mais difícil de um emagrecimento é a adesão. Então, é o que eu sempre falo, busque nessa janela de que você está usando o medicamento, mudar os seus hábitos. Então, assim, nós não estamos falando de perder peso, nós estamos falando de eliminar peso. Então, assim, na janela de 6 meses, porque o tratamento é muito individualizado, né? O senhor pode falar isso melhor, mas é muito individualizado. Mas um tratamento de 6 meses, 1 ano ali, então melhore. Primeira coisa, melhore sua alimentação, busque uma academia, um personal, um tratamento psicológico, obesidade. É aqui que se trata, porque é uma questão de adesão à dieta. E usar essa janela para melhorar os hábitos, por consequência já vai perder peso, né? Então, assim, o medicamento ele bloqueia a fome, então aquela questão de compulsão ali vai praticamente zerar. E aí, então, dentro dessa janela, busque melhorar os seus hábitos, eliminar esses maus hábitos em si, né? Que eu acredito que é o caminho, né? E aí vai fazendo um desmame e tudo mais. Isso que você falou é bem o que eu tenho falado lá. O medicamento é como se fosse o primeiro impulso. Mas dentro do processo, o paciente precisa mudar hábitos. Quem não faz atividade física tem que começar a fazer. Quem faz uma alimentação ruim precisa melhorar a alimentação. Por quê? Quando o processo terminar, ele chegar no objetivo, ele tem novos hábitos. Isso ele consegue manter peso por longos períodos. Se ele não muda hábito alimentar, a hora que a gente retira a medicação, os velhos hábitos vão voltar e ele vai voltar a ganhar peso. Uma coisa que eu vi no consultório que isso me preocupa e até oriento a pessoa, olha, fale com o seu médico, busque um psicólogo, é a dependência do tratamento, do ponto de vista disso que o senhor falou, que não muda os hábitos, perde peso, tira o monjário e volta de novo. Aí a pessoa ela não entende que ela tem que ir na raiz do problema. Aí ela vai novamente no médico, volta ao tratamento. Então fica esse ciclo vicioso. É bem isso mesmo. E voltando até para esse viés, né, que a gente estava do equilíbrio, vamos lá. Toda medicação, realmente, ela tem alguns efeitos colaterais. Mas, por isso, é necessário nós aqui, especialistas, para poder direcionar o paciente. Então, vamos lá, eu vou dar até um exemplo, porque eu acho que é o que todo mundo, às vezes, se preocupa em relação ao cabelo. Um paciente, às vezes, que já tem uma predisposição à alopecia androgenética, uma calvície feminina, masculina, né? E vai iniciar o uso do monjaro. Esse é um paciente, sim, que tem que acender um alerta. Então, ele, antes de iniciar o tratamento, precisa me procurar. Ou outro colega, né, gente? Tô brincando. Porque esse paciente, não adianta, ele vai desencadear, sim, um eflúvio telógeno junto com esse padrão já crônico, que é a alopecia androgenética. Então, é muito importante um paciente, às vezes, que já fez transplante, ou um paciente que já sabe que tem uma rarefação mais intensa, que tem um cabelo mais ralo, isso para homem e para mulher, já ter esse olhar e falar, olha,
É uma medicação que pode, até mesmo, né, você, né, os profissionais que estão envolvidos, né, no uso dessa medicação, já dá o toque. Até por isso que eu falo que o CapilhaCast veio para dar informação não só para os leigos, mas para os colegas também. Então, assim, olha, eu acho que antes da gente iniciar, que tal você procurar uma colega, uma dermato, uma tricologista, para a gente iniciar esse tratamento prévio. Sim. Porque senão também, na hora ali da ação inflamatória da medicação, no seu folículo, é mais difícil. Então, vou iniciar Mounjaro. Quem já tem uma predisposição a ter um cabelo, uma queda ou um cabelo mais fino, é interessante procurar um especialista para estar vendo tudo isso e traçar estratégias para que não haja uma perda muito intensa durante esse emagrecimento. Por mais que vai ser organizada, estruturada, com dieta proteica e organizada em doses que eu falo que é o ideal, esse estresse inflamatório nesses pacientes que já têm uma predisposição a ter um problema genético e também hormonal, eles vão sofrer um pouco mais, sim. Isso é. O déficit calórico já é um estresse inflamatório, né? Então a pessoa ali, a atividade física é um estresse inflamatório. Então esses antioxidantes das vitaminas em si, eu acho que se faz muito necessário, né? E mais uma vez, não é um remédio que vai fazer cair o cabelo, tá, gente? E sim, igual o Luiz falou, o estresse que o corpo percebe com o uso da medicação. Então, seja o estresse que acontece por uma redução rápida, né? Ou também por não comer. Então, isso realmente é preciso entender, porque não é a medicação, e sim o estresse que pode ser ocasionado. Isso que você falou é bem interessante, que essa queda de cabelo não é uma coisa nova, não é pelo medicamento. E eu já observava isso com outros medicamentos. O que acontece nesse é que esse remédio, esse medicamento, ele é mais potente. Então a gente vê mais queda de cabelo, mas outras medicações do emagrecimento também causam. Aí você vê que não é pela medicação, é pelo estresse do processo em si. Né? O problema é que esse medicamento, o resultado, a rapidez da perda de peso é maior. Por isso, a gente está vendo mais queda e esses problemas capilares. Não sei se eu te falei que eu já fiz implante. E aí, antes de eu fazer o implante, a gente teve que fazer primeiro os exames de sangue e fazer toda a reposição dessas vitaminas. Justamente para melhorar os folículos, né, que você tinha falado, para depois fazer o implante em si. Então, assim, a vitamina, ela é essencial, fundamental para melhorar esses folículos aí. É verdade. Então, gente, quem for também realizar algum transplante, o ideal é sempre estar fazendo o tratamento prévio. E o desmame? Como é que você lida com isso, com essa dependência? Como é que funciona lá dentro do consultório? Como eu digo sempre, é que a obesidade é uma doença crônica. Então, como doença crônica, nós temos que tratar como tal. Não simplesmente fazer a medicação, o paciente chegou no objetivo, a gente simplesmente dá tchau, dá alta e fala para voltar daqui 4 meses. Isso não vai dar certo. Então a gente precisa cuidar desse paciente, não digo que seja usando a mesma medicação, mas alguma coisa, alguma estratégia a gente precisa usar por pelo menos 1 ano para que esse paciente ele ajuste o set point e aí a dificuldade é maior depois para voltar a ganhar peso. O que você vê na tua prática clínica? A questão da fase da perda de cabelo. Inicia o emagrecimento e já começa a ter essa perda? O que você nota nessa questão usando essas canetas? Não, realmente é a fase que inicia o eflúvio telógeno para qualquer estresse. Então, seja uma cirurgia plástica, seja um emagrecimento mais intenso, mesmo sem uso das canetas. Então, a gente vê que é um eflúvio telógeno realmente agudo, que é iniciado após 3 meses de algo diferente que o nosso corpo percebe. Então, não é de imediato. Se acontece algo de imediato, aí a gente já tem que acender aquela outra luzinha que eu expliquei sobre alguma outra doença associada ao couro cabeludo que já vinha vindo previamente. Mas um eflúvio telógeno agudo mesmo, ele é iniciado
a partir de 3 meses, normalmente, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, até 6 meses do uso dos análogos de GLP-1. Mas você está pegando esse gancho, então, a pessoa que mesmo que não usa o medicamento e está num processo de emagrecimento, é interessante, então? Sim. Porque ela está num processo inflamatório de qualquer jeito. Sim, sim. Realmente, assim, por isso que eu tenho vários parceiros, né? Uhum. Então, assim, começa a ter essa diferença. Sim, já comecei a emagrecer, tô lá cuidando com o Nutri, eu tô percebendo, por mais que eu tô ali com um colega, ele tá sempre monitorando a minha dieta, mas eu tô perdendo peso, meu cabelo tá caindo, aí é a hora da gente realmente fazer uma tricoscopia, olhar esse couro cabeludo, porque às vezes você não vai saber se essa paciente antes tinha alguma coisa ou não, ou se é só um eflúvio telógeno agudo simplesmente. Então, realmente, percebeu algo diferente no cabelo, textura, uma queda mais acentuada no banho, ou sensibilidade, realmente encaminhar para a gente fazer o exame de tricoscopia, que é o exame mais específico e de diagnóstico mesmo. A gente está falando de uma saúde aqui 360, mas eu falo que para cabelo, o que dá diagnóstico, mais do que exame de sangue, né, é o exame de tricoscopia, que é o exame físico do couro cabeludo, onde a gente vê a qualidade desse couro cabeludo, a formação desse fio que sai desse couro cabeludo, que tem relação com a relação inflamatória ou não, sujidade, obstrução, enfim, aí é N coisas, né? Então, é muito importante o olhar mesmo para esse cabelo. Multidisciplinar que é essencial, né? É essencial. O que eu acho que fica dessa conversa é que não dá para fazer nada sozinho. Não. Nós precisamos ter parceiros, equipe multidisciplinar, nutricionista, médico, tricologista. Quando a gente une essas 3 áreas, a qualidade da perda de peso, a qualidade de vida, o cabelo, enfim, tudo fica melhor, que é o que eu falo muito, é o emagrecimento saudável. E emagrecimento saudável implica um cabelo saudável. É verdade. Implica estética, né? Estética. Porque é saúde, qualidade de vida, mas estética. Quem não quer estar bonito, cabelo bonito, né? Acho que a questão da pele também, né? Isso é muito importante, né? Isso não adianta, né? Emagrecer e piorar. Eu falo muito isso. Emagrecer e piorar a qualidade de vida, não acho que seja o caminho, não faz sentido. E pensar muito também, hoje eu tive um atendimento de manhã, que eu falo muito sobre isso com os pacientes. Pensar sobre a saúde preventiva hoje em dia, né, gente? Então, a gente vê que não esperava em doença, né? Não esperava em algo errado para procurar. Então, o meu paciente de cabelo tá ali e eu vejo ele realmente com muito carinho, 360. Às vezes eu até meto o bedelho em algumas áreas que não são minhas, mas você percebe a satisfação também do paciente, dessa preocupação de você conseguir ver ele de forma mais global, não só ali, cabelo, né? E o cabelo é rico por conta disso, porque nem se eu quisesse, não dá para ver só cabelo, eu tenho que ver o corpo como um todo. Mas você falou uma questão aí, e até trazendo hoje, né, cursando medicina, o que mais a gente escuta lá, e ia ser interessante ver em vocês, é esse olhar da empatia com o paciente. Porque se perdeu muito, né? Então, assim, bons profissionais, bons médicos, é muito importante. Igual você falou, você ali olha outras áreas, mas, assim, é muito importante o paciente entender que ele está sendo bem assistido ali pelo profissional médico, Ele né? tem que se sentir acolhido, né? Acolhido, sem dúvida. Se sentir acolhido. Espero que vocês tenham gostado dessa roda de conversa. Agradecer mais uma vez, meu amor, Ricardo. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Segurando sempre na minha mão e me incentivando. E você, Luiz, muito obrigada. Feliz de você estar logo aí junto com a gente nessa nova profissão. Satisfeita mesmo de você estar aqui com a gente. E fiquem ligados nos próximos episódios do Capilha Cast. Muita satisfação estar aqui podendo falar com vocês. E até mais.